E hoje eu vou falar sobre o envelhecimento e a velhice, que são duas coisas diferentes. A gente costuma dizer assim, eu tô ficando velho. Quando é que a gente diz isso? Quando a gente começa a se sentir velho, né? A gente começa a chegar lá pelos 40 anos, 50 anos, daí a gente já começa a usar essa frase, né? Eu tô ficando velho quando tem algum lapso de memória, ou alguma coisa, alguma pequena doença. Ah, é que eu tô ficando velho. Na verdade, o envelhecimento, ele não começa só lá pelos 40, 50, 60, 70. Ele começa muito antes. Ele começa, como eu já disse uma vez para vocês, quem já assistiu, ele começa a partir do nascimento, tá? Isso aí os pesquisadores resolveram determinar que o envelhecimento começa ali, que na verdade ele começa um pouquinho antes. Ele já começa dentro da barriga da mãe. Por quê? Porque o comportamento da mãe e o comportamento, inclusive, anterior à gravidez da mãe, e sabe-se que do pai também, que antes se achava que não, né, vai influenciar no envelhecimento desse indivíduo. O comportamento da mãe, quando eu digo, se trata do que a gente chama de epigenética, que antigamente se achava que tudo era determinado geneticamente, tem aquele código e tal. Não, dependendo do comportamento da mãe, tanto emocional, quanto tipo de alimentação, se tem a vida saudável, se não tem, isso vai afetar a criança no futuro, mesmo antes da gravidez. Então a mãe tem um papel muito importante no processo de envelhecimento. O pai também tem participação, mas é um pouquinho bem menor, bem mais reduzida, salvo se os cientistas não descobrirem algo a mais, né? Mas então, o tema de hoje, saber envelhecer, a visão espírita. Esse nome, saber envelhecer, esse título, eu roubei. Eu roubei o nome de um texto que foi escrito, imaginem só, há 46 antes de Cristo, por Marcos Túlio Cícero, que é um filósofo, ou é ainda, deve estar lá, né? Um filósofo romano, advogado, político, que ele escrevia discursos e textos, né? Era um grande orador, e ele escreveu esse texto que se refere a um diálogo entre Catão, o velho, com dois jovens, que é o Lélio e o Cipião, tá? Então, é muito interessante, é um texto, ele se coloca num livro muito curto, muito pequeno, mas ele diz tudo o que se fala hoje, ele é extremamente contemporâneo. Então, isso significa que esta preocupação do envelhecimento, do saber envelhecer, já nos persegue há muito tempo e até hoje a gente não sabe envelhecer. Então, vou seguir um pouquinho adiante e homenagear então a todos os idosos que se encontram aqui, né? Por quê? Porque hoje, por coincidência, é o Dia Internacional do Idoso. E eu havia escolhido o tema antes de saber que era o Dia Internacional do Idoso. Então, por que existe esse Dia Internacional? Porque às vezes as pessoas pensam, o dia do idoso, o dia disso, o dia daquilo, para que tudo isso? Tem que ser todo dia, né? Mas nós precisamos, nós como humanos, terrenos, né, muito materiais, nós precisamos de um dia especial para parar e refletir sobre o assunto. E daí que vem aquelas campanhas todas que nós vamos trazendo o assunto, que nesse caso hoje é o Dia do Idoso.
E por que a gente tem que falar sobre o Dia do Idoso? Então, diz assim, a Organização Mundial da Saúde instituiu esse dia, 1º de outubro, como o Dia do Idoso, em 1991. Então, conscientizar as pessoas sobre a maior atenção que devemos ter com a terceira idade, ou seja, com o idoso. E a importância de manter uma vida equilibrada para um envelhecimento mais saudável e mais feliz. Então, retenham bem isso, uma vida equilibrada para um envelhecimento mais saudável e mais feliz. E o que eu disse para vocês? Que o envelhecimento, ele se inicia ao nascimento. E se a gente extrapolar um pouco e pensar um pouquinho mais, até antes do nascimento, né? Então, vamos lá. O que é o envelhecimento? Eu já disse um pouquinho para vocês. Ele se inicia muito cedo. Então, se iniciando muito cedo, ele tem que ser falado muito cedo, desde a infância e na juventude. Ele não pode ser esquecido. A criança, ela tem que ser educada de uma maneira de que ela saiba que ela tem uma longevidade, que ela está envelhecendo. Eu vou citar um exemplo para vocês. Na minha formação, eu sou gerontóloga biomédica, né? Tenho doutoramento em gerontologia. Eu tive um professor, né? Que para nós era o top. Ter aula com ele, assim, era o top. Ele era sensei, que a gente chama no Brasil. Sensei é o imigrante japonês, né? E Nisei é o filho do imigrante japonês no Brasil. Então ele era sensei, ele era japonês, ele veio depois da Segunda Guerra Mundial para o Brasil. Era médico já formado, inclusive ele fez parte da equipe médica na Itália, da equipe médica no Vaticano, do Papa, né, durante 3 anos. E depois se estabeleceu na nossa cidade, graças a Deus, porque ele trouxe a geriatria para a nossa cidade. Inclusive, eu diria que ele trouxe para o Brasil inteiro, né, e graças a Deus ele continuou em Porto Alegre. Ele dizia assim, atendendo os pacientes, isso já com 85 anos, que ele dava aula para a gente, atendendo os pacientes dele, a pergunta que os pacientes diziam era assim: quando é que nós devemos ir ao geriatra? Quando é que a gente deve ir ao geriatra? Daí ele dizia assim: quando é criança. Porque é um processo, não é quando tu tiver 80 anos. A criança, ela tem que começar a se alimentar, fazer exercícios, ter uma boa base psicológica e espiritual também, que isso é muito importante. Então ele dizia isso e as pessoas se espantavam. Não, eles achavam que para ir no geriatra tinha que estar com 70 anos, 80 anos, 90 anos. Não! Para ir no geriatra tem que ser desde lá pequenininho, porque ele tem que saber que ele está num processo e que ele vai chegar lá que nem a vovó, a bisavó, o bisavô, e assim vai. Quem tem, claro, graças a Deus, bisavó e bisavô, eu tive. Então, eu peguei um conceito, né, da Simone de Beauvoir, que ela escreveu um livro, A Velhice, e ela diz assim sobre o envelhecimento. O que seria? Modifica a relação do homem com o tempo, conforme a passagem do tempo, e imaginem vocês desde criancinha lá, passando o tempo, como eu já disse para vocês em outras palestras, nesse momento eu estou mais velha do que quando eu entrei nesta sala. Até mais velha do que quando eu iniciei esta frase. Então é essa noção que a gente tem que ter, que nós estamos o tempo todo envelhecendo. As nossas células, se pensar em termos biológicos, está o tempo todo, né, seguindo este tempo de envelhecimento. Sem falar em questões sociais e psicológicas, que a gente também tem o envelhecimento psicológico e social, como diz a Simone de Beauvoir.
Então, modifica a relação do homem com o tempo, com o mundo e com a sua própria história. Então, tudo vai modificando com a passagem do tempo. Nós modificamos conceitos, o mundo modifica o conceito. E às vezes a gente não modifica. Então, são todas variáveis que vão surgindo na vida de um ser, revestindo-se não só de características biopsíquicas, como também sociais e culturais. E daí eu escrevo ali embaixo. É um processo natural, aí é que está. Quando a pessoa fala em envelhecimento ou na velhice, que é outra coisa, a pessoa não entende isso como um processo natural. Entende o envelhecimento como doença. E não é. É um processo que todos nós seguimos desde que nasce até a finitude. Em que ocorrem mudanças biológicas, psicológicas, socioculturais associadas à passagem do tempo e que se caracteriza pela procura da espiritualidade. Isso é interessante. Estudos têm demonstrado que conforme nós envelhecemos, e principalmente quando chegamos na terceira idade, na velhice, nós nos aproximamos mais da espiritualidade. Daí, por que isso ocorre? É porque se vê próximo da morte, será? E isso é verdadeiro? Que a velhice significa que está próximo da morte? Então eu vou mostrar para vocês que não é verdadeiro, tá? Mais adiante. Aqui então eu coloco duas figuras bem interessantes, que uma ilustra o processo do envelhecimento, como eu falei para vocês, e a velhice, que são duas coisas diferentes, como eu iniciei a palestra há pouco tempo. Então, o envelhecimento é um processo de vida que se inicia no momento em que nascemos, e como eu falei para vocês, indo mais, pensando mais um pouquinho, já no útero materno e antes mesmo da mãe engravidar. E lá nós temos a velhice, é a última etapa da vida que pode ser mais ou menos retardado de acordo com o indivíduo e a sua trajetória de vida. Isso vocês sabem muito bem. Vocês devem conhecer pessoas de 80 anos, vamos supor, imaginem, vocês devem conhecer pelo menos 3 pessoas de 80 anos, né? A velhice dessas 3 pessoas de 80 anos que vocês conhecem não é diferente em cada um. Um parece mais disposto, né? Mas a saúde não é muito boa, mas mentalmente está muito lúcido, muito legal, né? Daí o outro não, ele está mais ágil, a saúde tá tudo ok, né? Ou quase tudo ok. Mas uma cabecinha não está funcionando muito bem, né? Ou então nós temos aquele outro modelo que é a pessoa que está com lucidez e está conseguindo manter uma boa saúde, e vamos colocar uma quarta pessoa. Aqui a parte tanto mental quanto orgânica não estão legais. Isso, vamos supor, 4 pessoas de 80 anos, 4 pessoas diferentes. Então a gente pode dizer que essas 4 pessoas são iguais? Não. O tempo, digamos assim, ou melhor dizendo, a idade de envelhecimento dessas pessoas são diferentes. O processo todo foi diferente, só que o processo não está lá nos 80 anos. O processo se iniciou quando era criança, era bem pequenininho. Não sei se vocês entendem. Então, a gente, se imaginar, a gente vai conseguir perceber muitas pessoas assim. Claro que eu estou falando
como se fossem só opções das pessoas. E como eu falei para vocês, existem o quê? Interferências genéticas. Aquelas que podem vir já programadas, inclusive pelo plano espiritual, tá? E aquelas interferências genéticas que são das escolhas do estilo de vida da mãe, que é a epigenética. E não é só da mãe, não vamos culpar a mãe sempre carrega nas costas tudo, né? A mãe da mãe também interfere. Estou dando novidade para vocês. E ela é genética, passou da mãe para a mãe e depois para a filha, não é verdade? E pode ter vindo também muito antes. Então, é muito mais importante, quando se estuda envelhecimento e a longevidade, a linhagem materna do que a linhagem paterna. Então, vamos lá. Seguindo ainda o texto Saber Envelhecer, desculpa, eu disse que tinha sido 46 anos antes de Cristo, não, é 44 antes de Cristo. É uma bússola a guiar jovens, 44 antes de Cristo. É uma bússola a guiar jovens e velhos no exercício de uma vida feliz e em harmonia com a natureza, afastando-os do conflito de gerações. O discurso de Catão, o velho, revela que não viver de acordo com a natureza, respeitando o conveniente de cada uma das etapas da vida, gera o conflito de gerações. Então aqui ele já está falando de uma maneira global, tanto em termos biológicos quanto psicológicos e sociais. E o consequente medo da marginalização social e política dos velhos. Segundo Catão, a velhice é acusada, ela é acusada e hoje é acusada ainda, de ser uma fase da vida deplorável pelos seguintes motivos. Quando a gente fala assim, eu estou ficando velho, o que a gente quer dizer? Eu não tenho mais jeito, né? Já estou lá nas últimas, estou ficando velho, então é porque, né? E isso não é verdadeiro, tá? Então, dizendo Catão, naquela época, que as pessoas diziam que a velhice afasta o homem dos negócios, que seria o trabalho, né? Torna o corpo mais sujeito a doenças. Não é verdadeiro. Existem doenças próprias da idade. Tem doenças próprias da infância, e são muitas. E tem doenças próprias da velhice, doenças próprias do adulto. Essa que é a realidade. O que acontece hoje? Por que a gente vincula tanto a doença com a velhice? Porque, a gente esqueceu que antigamente, 100, 200, 300, 500 anos atrás, ou mesmo na época do Cícero, morriam muitas crianças de doenças infantis, porque não existiam as vacinas, por exemplo, não existiam os antibióticos, então morriam muitas crianças nesse período. Então, se for pensar em proporção à morte, morria-se mais crianças do que velhos. E depois eu vou explicar melhorzinho para vocês. Então, quer dizer que não faz sentido dizer que vincular a morte com a velhice. É a última etapa de uma existência terrena, com certeza. Mas, se for pensar em outros tempos, morria-se muito mais na infância. Muito mais jovens, né? No parto, os partos eram difíceis, porque as mulheres eram jovens e na maior parte subnutridas.
Então, tanto a mãe morria quanto a criança morria. Então, era bastante excessivo, ao ponto, então, que quem chegava na velhice era um herói. Imagina quem sobreviveu essa mortandade toda infantil, chegava na velhice, era um herói. E alguns chegavam na velhice. Priva o homem de quase todos os prazeres. Por que que a gente diz, estou privada do prazer, digamos, sei lá, não posso mais... Deixa eu dar um exemplo, tu que é bem criativo. Correr montanha acima. Pois é, não posso mais correr montanha acima. Não posso, eu tinha pensado nisso, mas eu não sei se todo mundo corre quando é jovem. Mas então, não posso mais correr montanha acima. Mas tem coisas que o jovem também não pode fazer e que o velho faz. Uma das coisas que a gente cansa de falar e que é uma realidade é a experiência de vida de um idoso. A experiência de vida na velhice, que às vezes o próprio idoso não valoriza. Imagina só, eu tenho 55 anos. Quando eu olho para trás, o que eu já assisti, a queda do Muro de Berlim, né? Chernobyl, que mais? Vamos falar de coisa boa, né? Porque está muito para baixo, né? Mas quanta coisa a gente já assistiu, a própria pandemia agora, mas então vai para 60 anos, a pessoa assistiu mais coisas ainda e isso é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que é uma percepção que cada indivíduo tem da história, da sua participação da história. E isso é o que faz aquela construção da relação entre gerações. Eu me lembro quando eu era criança, que eu adorava escutar as histórias que a minha avó, histórias verdadeiras que a minha avó contava. A minha avó passou a Primeira Guerra, a minha avó era alemã, na Alemanha. Então ela contava, o pai dela teve que lutar na guerra e foi para a Rússia e voltou vivo. Foi raro quem voltasse vivo da Rússia. E contava que passaram fome e como é que era Düsseldorf na época e contava aquelas coisas. E quando foi para o Brasil, que era uma família de operários, e foram trabalhar nos cafezais, nunca tinham trabalhado na agricultura, colocaram para trabalhar no café. Então todas essas coisas são coisas que me marcaram e fazem com que eu, Maria Luísa, neta da Dona Ana, seja quem eu sou. Então vocês vejam a importância da velhice. A velhice significa muito mais do que estar doente, do que estar próximo da morte, do que ter artrose ou ter não sei o quê. É uma coisa que cria um vínculo afetivo, né? Uma fase da vida muito importante para criar um vínculo afetivo. Principalmente, eu acredito, que com netos. Principalmente com netos, por suas histórias de vida. Porque às vezes os filhos não escutam essas histórias. Quem perpetua vão ser os netos. Não é, Dona Fernanda? Querido. Então vamos lá. Então Catão produziu a defesa da velhice. Pela lógica de sua argumentação, há a possibilidade de uma velhice feliz, que dependerá de como cada homem constrói o seu percurso de vida. Pois a velhice digna é uma construção que exige muito esforço. E a gente vê nos livros de Kardec, vemos também nos livros psicografados pelo Chico Xavier, pelo próprio Divaldo, que fala exatamente disso, que cada encarnação que a gente passa, além de ser uma dádiva receber esse corpo encarnado, né,
é uma encarnação de construção, de aprendizado, né? E que exige esforço. A gente não deve reclamar, a gente todo dia deve levantar e agradecer por ter esse corpo, por ter essa oportunidade. A oportunidade de envelhecer. Então vamos lá. Seguindo ali, bem como uma praxis e uma relação virtuosa entre jovens e velhos, que foi o que eu expliquei para vocês. A importância das histórias de vida. Todos aceitando os ditames da natureza para viverem a excelência de suas idades. Na concepção estoica de Cícero, a velhice deve ser aceita por todos. O pior é que quando o velho não aceita a velhice, não aceita essa fase que é natural de todos os seres humanos, e graças a Deus que nós conseguimos chegar à velhice, porque eu vou mostrar para vocês que outros tempos a maioria não chegava, morria muito antes. Pois é uma determinação da natureza. Então estamos falando de 44 anos antes de Cristo. Então nós podemos ter envelhecimento biológico, como eu falei para vocês, né? Que daí vai ser sinalizado por mudanças físicas. Nós sabemos muito bem isso, né? A gente tem a autopercepção, a gente vê às vezes alguma dor que a gente não tinha, passa a ter alguma dor, controlamos aquela dor, fazemos todos, dispomos de todos os recursos para controlar essa dor. O acúmulo progressivo de disfunções e diminuição da reserva da capacidade fisiológica, tá? Então isso é gradual. Nós não estamos falando da velhice, nós estamos falando do envelhecimento. Isso cada dia e a gente vai se adaptando. O que a gente pode fazer em termos de envelhecimento biológico? Não ficar só se adaptando. A gente pode agir, atuar. E é isso que a espiritualidade sempre nos fala, né? Que nós temos o livre-arbítrio e a partir desse livre-arbítrio nós temos que tomar as decisões adequadas. Se nós queremos conservar esse corpo o máximo de tempo possível para que nós possamos cumprir o planejamento que nós tivemos lá no mundo espiritual antes de reencarnar, então nós temos a obrigação de cuidar desse corpo. Cuidar também do quê? Da mente. Até vou citar um exemplo para vocês. Às vezes a gente cuida muito do corpo e não cuida da mente, não valoriza a mente. Se vocês tiverem uma dor muito, muito intensa no joelho, o que vocês vão fazer? Está com dor há vários dias, às vezes até não consegue caminhar direito, vocês vão aonde? Alguém falou? Médico, nós vamos ao médico. E se a gente está com algum problema emocional, que está afligindo há muitos dias, não dorme direito, só pensa naquilo e nada resolve. O que a gente faz? Nada. Nós temos que cuidar das duas coisas. Das duas coisas. Eu não sei por que a gente nega esse auxílio, dessa busca, né, para tratar os nossos problemas emocionais. Mas vamos seguindo aqui. Nós temos o envelhecimento psicológico. O que ocorre com o decorrer do envelhecimento? Nós, às vezes, começamos a não nos reconhecermos mais, né? O nosso corpo começa a modificar. Como o adolescente que tem uma mudança do corpo que é impactante, que é muito rápida, e às vezes eles não, muitas vezes inclusive, não se aceitam, nós também no decorrer do envelhecimento, nós custamos a nos acostumar
custamos a nos aceitar no envelhecimento. Então, também ocorre o que? Alterações comportamentais e emocionais. Temos o envelhecimento social também, ocorrem mudanças nos papéis sociais no decorrer do tempo, que quando chega às vezes na velhice, o papel de mãe passa a ser mais para a filha do que para a mãe, ou filho para pai, né? Então, nem sempre. Eu vou contar um caso para vocês, de uma senhora que eu conheci, ela beirava, acho que uns 95 anos, e a filha tinha uns 75 anos, tá? A filha dela tinha um problema já bem avançado de demência, e ela, fisicamente, organicamente, super bem, a senhora, de 95, e de uma lucidez incrível. E era ela que levava a filha para médico, para hospital, para tratamentos, e ela que cuidava da filha, né? E isso é um pouquinho raro, mas isso não quer dizer que não possa acontecer. Onde é que está a mudança? A mudança está lá no início da vida. Não que a mãe vai continuar cuidando da filha, mas uma cuidando da outra, né? Uma cuidando da outra. Que não precise a mãe ter que cuidar da filha, ela já com aquela idade. Que nesse processo deixa de ser natural, né? Então vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, cuidar do corpo e do espírito consistirá na maceração do corpo, a perfeição moral, que às vezes as pessoas confundem, né? A pessoa às vezes acha que ela não precisa cuidar do corpo, que aquilo é uma espécie de desleixo, como se fosse, esse é o meu desapego total ao material, então se descuida totalmente do corpo. Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere coativa da carne. Então nós temos que tratar das duas coisas. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Então, quanto melhor nós chegarmos lá do outro lado, melhor vai ser lá do outro lado a recuperação, não é verdade? Então, a gente está sempre construindo. Não para tudo e começa do zero lá do outro lado. É uma continuidade daqui. Então, o estado que nós chegarmos lá vai ser o mesmo que estamos aqui. Não vai ser diferente. Por isso que nós, quando chegamos lá, nós vamos para hospitais para fazer um tratamento que deve ser maravilhoso. Não vejo a hora de ver, né? Muito iluminado pelos bons espíritos, mas a gente continua. Mas quanto melhor nós tratarmos o nosso organismo, melhor nós chegaremos lá. E daí diz Jorge, o Espírito Protetor, no Evangelho: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então, para mim está bem claro, no Evangelho está bem claro que nós temos que cuidar das duas coisas. Não podemos confundir.
Mas vamos lá, quem é velho? Afinal, quem é velho? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, pensando em planeta, tá? Não vamos pensar só em Europa. Velho são pessoas a partir de 60 anos, tá? Por quê? Porque existem muitas diferenças sociais, né? Tipos de vidas diferentes. Já que na Europa seria 65 anos, é considerado velho, tá? Mas se for pensar no mundo todo, e pensando nisso, porque eu procurei bastante na obra de Allan Kardec, e isso já me chamava a atenção, que haviam poucos textos sobre a velhice, diretamente sobre a velhice. Isso me incomodava muito. Mas eu acho que isso era uma ignorância minha muito grande, que eu não tinha percebido. Kardec, ele fazia as perguntas de acordo com a sociedade que tinha na época, que é muito parecida com a sociedade que nós temos hoje. Mas o que tinha de diferente na sociedade daquela época, que não chamou a atenção, talvez, do Kardec, existem poucas alusões ao velho, é que a expectativa na França, a expectativa de vida na França, quando Kardec escreveu o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, em 1857, era de 39,6 anos. Já pensou? Claro que expectativa de vida tem a ver com o quê? Que eu comecei a falar para vocês no início da palestra. Não é tempo de vida, é uma média que se faz com número, digamos, de mortes de toda uma população em que idade morreu. E como nessa época morria muitas crianças, o tempo de vida diminui, então a expectativa de vida diminui. Mas nós tínhamos poucos velhos longevos, porque, no geral, a população estava diminuída. Vocês entendem? Então, morria muito jovem e tínhamos poucos velhos. Então, esses velhos que sobreviviam não só à morte da infância, depois na juventude, tinha muitas guerras na época, muitos jovens morriam nas guerras, então sobravam aqueles poucos velhos. Então, como eram poucos velhos na sociedade, então não era uma coisa que despertasse. O próprio Allan Kardec, ele morreu com uma idade avançada para a época. Ele morreu com 65 anos. Mas, claro, ele fazia parte de pessoas que tinham possibilidade de se alimentar bem, que ele era uma pessoa culta, então ele trabalhava bastante a cabeça, né? Imaginem na época o número de analfabetos, isso também faz com que as pessoas trabalhem a cabeça, ou hoje em dia tem outras possibilidades, até pessoa para incentivar, né, o trabalho cerebral. E daí eu coloquei ali para vocês, ó, em 1900 a expectativa de vida era de 45 anos. Em 1948, de 65,8. Em 2019, 82,2 anos. Então, hoje nós podemos falar da velhice. E o que eu quero dizer para vocês? Assim como lá na infância, eles descobriram as vacinas, os antibióticos e uma série de procedimentos que fez com que essas crianças pudessem sobreviver, nesse momento é que os médicos estão se concentrando na velhice. Digamos que de uns 30 anos para cá, que é muito pouco. E 30 anos a passo de tartaruga, lá pelos 1990 e poucos. Então, agora sim, nesses últimos 10, 15 anos, a ciência está muito mais voltada
para a velhice. Então, os recursos, e vocês devem ter percebido, estão cada vez maiores. Às vezes a gente até se assusta, né? Determinadas doenças, como era tratada há 5 anos atrás, e como é tratada agora, e como tem dado efeito, né? Um bom efeito na recuperação de alguma doença que a pessoa possa estar portando, né? Então, o que significa? Que a tendência é que na velhice se tenha mais saúde, sob todos os aspectos. Porque é agora que as coisas estão acontecendo. Vejam bem, em 1948, França, primeiro mundo, se vivia até 65,8 anos. E agora, 2019, 82. Então, diz Joana de Ângeles, temer a velhice constitui um injustificável comportamento que deve ser superado mediante reflexões em torno do dia a dia, considerando-se que adormecer é uma forma de morrer, que a enfermidade não é patrimônio da idade, como eu falei para vocês, né? Falei das doenças infantis, doenças do adulto, assim como o deperecimento de forças e a falta de prazeres exaustivos não constituem recursos interditados apenas aos idosos. Envelhecer é uma arte e uma ciência que devem ser tomadas a sério, exercitando-as a cada instante, pois que todo momento que passa conduz à senectude, caso não advenha a morte, que é a cessação dos fenômenos biológicos. Então, nós estamos sempre em direção à velhice. E aqui eu queria chamar bastante a atenção de vocês, que aqui nós temos a infância, que é de 0 a 12 anos, que a gente valoriza, claro, tem que valorizar bastante, mas vejam como é curta, né? De 0 a 12 anos. A adolescência, dos 12 aos 18. A adultez, 18 a 60. E a velhice, 120 anos, que é o que comprovadamente, 60 a 120 anos, comprovadamente o nosso organismo tem condições de chegar a 120 anos. Então, quantos anos nós temos aqui, nessa primeira aqui, etapa? 60. E nós temos mais 60 anos para viver e nós vamos se entregar lá pelos 60, 70? Não dá, né? Nós vamos ter que dar um jeito, e cada vez está se vivendo mais. Então temos que dar um jeito de viver pelo menos até os 110 muito bem, depois a gente dá um jeito aqui e ali, né? Mas pelo menos aos 110, né? Vocês não acham? E é possível, é possível. Claro que depende de diversos fatores, né? Mesmo com a programação espiritual, que muitas vezes quando nós temos a nossa tarefa aqui nesse mundo material, então é estipulado assim, vai viver até os 70 anos para cumprir tal tarefa, tá? Se nós conseguirmos ter uma vida equilibrada, em que a gente consiga estender esses 70 anos, eles mesmos dizem que é um bônus, isso está no Missionários da Luz, né? Que se é um bônus não recebido, esses além dos 80 anos. É um bônus que nós, por nos esforçarmos, cuidar desse corpo, que nós vamos adquirir, nós vamos cumprir mais tarefas além daquela que a gente se propôs. Então a gente tem que conservar muito bem esse corpo, bem bonitinho, bem saudável, né? Às vezes tem uma coisinha aqui, outra ali, mas a gente vai dando um jeito e não se entregar. Eu já estou velha mesmo, daqui a pouco eu vou morrer, e daí vai pensando assim, daí fica na frente da televisão, daí não faz nada, daí vai ficando cada vez pior, e não sai daquilo, né? Então, agora vocês se assustaram, né, com isso aqui, né? Vão pensar melhor em casa. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? Jean-Louis Calment. Jean-Louis Calment, uma mulher que morreu comprovadamente, foram analisados todos os documentos para ver se realmente
Ela tinha aquela idade, e realmente tinha aquela idade. 122 anos e 8 meses, se eu não me engano. Quer dizer, quase 123, tá? Para vocês terem uma ideia, até os 100 anos de idade ela andava de bicicleta. Ela, a vida toda, ela gostava de praticar esportes, mas não exageradamente. E uma outra coisa que eu vou ter que contar para vocês, ela gostava de tomar um vinhozinho do Porto. Fiquei sabendo, adorei essa. Ela tomava o vinhozinho do Porto quase todos os dias, né? E a história dela é muito interessante. Imagina o que ela teria para contar. E ela manteve a lucidez até quase 120 anos. Ela manteve a lucidez. Só que daí, claro, o corpinho já não estava, né, dando conta. Mas a história muito intrigante da Jeanne-Louise Calment é que, assim, quando ela tinha lá pelos 95 anos, por aí, ou 90, agora não me lembro, um advogado propôs para ela, porque ela não tinha herdeiros, a filha dela faleceu com 30 e poucos anos, então ela não tinha herdeiros, e o marido já tinha falecido muito jovem, e propôs para ela que ia dar como se fosse uma pensão, não sei como é que chama aqui, é pensão, todo dia, de 2.500, todo mês, de 2.500 francos até ela falecer, e o apartamento dela ficava com ele quando ela falecesse. Vocês imaginam o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu, coitado. Olha só, ele morreu em 1995. Quando é que morreu a Jeanne-Louise? 1997, né? E daí, pior, a esposa dele teve que assumir os 2 últimos anos ainda, porque era um contrato que era vitalício, né? E passava do marido para ela ainda. Então, vamos lá. Claro, ele foi pela expectativa de vida na época, que era de 71 anos. E ela já estava com 90 e lá vai pedrada. Então ele achou, daqui a 1 ano, 2 anos deu, fiz um baita negócio, né? Mas não. Bom, daí vamos mais adiante, então. Então nós falamos que ela tinha uma renda, né? Todo mês, é uma necessidade que todos nós temos. Por quê? Vai chegando uma certa idade, nós temos que mudar as nossas atividades, nós temos que desacelerar. Nós não vamos ser aquele jovenzinho que, como disse Moisés, que sobe a montanha correndo, não. Então nós temos que mudar o tipo de trabalho que a gente se propõe a fazer, muitas vezes não remunerado, se a pessoa não precisa, se tem uma renda suficiente, né, que o sustente. Então, o que diz lá no Livro dos Espíritos? Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Na época se pensava muito, e evidentemente que os espíritos respondiam pela época, existia muita força física no trabalho. O que não é, existe hoje também, mas não é a maior realidade atual. Nós hoje temos outras possibilidades, que não é a força física. Então, é muito comum agora, com essa longevidade toda, que eu mostrei para vocês, pode chegar a 120 anos, que as pessoas comecem a mudar de trabalho, o tipo de trabalho. E muitos, inclusive, que nunca conseguiram cursar um curso superior, uma faculdade, resolvem, quando entram na reforma, estudar, fazer a sua faculdade, ou fazer alguma outra atividade, né, que lhe traga satisfação. Aqui eu não... Então, seguindo ainda, voltando ao Saber Envelhecer de Cícero, ele diz num determinado ponto assim, Catão, os homens são como os vinhos. Isso aí eu acho que todo mundo conhece essa frase, só não sabiam que era de Cícero. A idade azeda os maus
e apura os bons. O que quer dizer isso? É curta mensagem e muito profunda, tá? Quando a gente fala assim, aquele velho ranzinza, olha, eu vou dizer uma coisa, o velho ranzinza era o jovem ranzinza, era o adulto ranzinza. Ele não ficou ranzinza porque ele está velho, ele sempre foi ranzinza. E muitas vezes, que é isso que o Cícero diz, ele faz o quê? Ele piora com a velhice. Isso com todas as nossas características, tanto para o bem quanto para o mal. Então, tanto é que ele fala ali, e apura os bons. A pessoa, não é que ela fica boa, é diferente. Ela fica boa, mas normalmente ela já tem isso lá na juventude e lá na fase adulta, né? Então ela vai alimentando aquilo e vai melhorando aquilo. Ela sempre foi boa, só que ela potencializou na velhice. E no caso do ranzinza, potencializa na velhice. Caso esta pessoa ou ela, né, não, no meio do caminho não resolva mudar, porque todo mundo pode mudar a qualquer momento. Seja jovem, seja adulto ou seja velho. Vocês viram que tem 60 anos, depois dos 60 anos de idade, mais 60 para mudar, para melhorar as coisas, né? Então a gente pode mudar a qualquer momento, basta querer. E eu coloquei essa senhora aqui, porque essa senhora é muito interessante a atitude dela. Ela é uma senhora brasileira reformada e que ela adora vinho. Ela começou a tomar um vinhozinho assim, comum, né? Um vinho de noite, indicação médica, aquela coisa, vinhozinho. Aí dela, mas eu quero conhecer vinho bom. Mas vinho bom é caro, principalmente no Brasil. Aqui tem vinho bom muito barato, né? Mas no Brasil, né? E eu quero conhecer vinho bom. E quero comer carne boa também. Que ela tinha a reforma, mas a reforma era pouca, não comia carne muito boa, né? Saborosa. Daí ela pediu para a neta dela ajudar ela e fez ali, tá um pouquinho apagado, ó. Ela fez o currículo dela. Porque ela disse, então, eu vou ter que trabalhar. Porque se eu quero tomar vinho bom e comer carne boa, eu tenho que ganhar mais. Então pediu para a neta auxiliar ela com um currículo. E daí essa história acabou tendo publicidade, né? Se viu na mídia, na TV, quer dizer, no jornal. E um dono de uma empresa de vinhos ficou impressionado com a vontade dela e telefonou para ela e conversou, fez uma entrevista com ela e contratou ela para ela ser, que se chama influencer. Como ela era uma idosa que apreciava vinhos, então ela podia influenciar os outros idosos a tomar os vinhos da empresa dele. O que ele fez? Ele mandou uma caixa de vários vinhos para ela e contratou ela. E mandou essa caixa para que ela degustasse e desse a nota dela para os vinhos. Quer dizer, ela conseguiu o que ela queria, né? Ela vai ter o dinheiro para a carne e ainda ganhou os vinhos de graça. Então, é ter atitude. É uma senhora de 85, 90 anos. É ter a atitude. Não estou dizendo que vai todo mundo aqui agora querer vinho, né? Por favor, nada a ver. Eu só quero mostrar um exemplo que a qualquer momento a gente pode dar a virada. A gente não deve desprezar as nossas... eu tinha um sonho que era... estudar, sei lá, as mariposas lá da Índia, né? Mas não, já passou aquele sonho, porque ficou lá atrás. O sonho ficou lá atrás e vai ficando lá atrás, e vai ficando lá atrás. Mas então, está na hora de ir atrás das mariposas da Índia. Se não vai na Índia, então que pegue a internet e comece a estudar todas as mariposas da Índia. Né? Ou procure, tem tanto curso hoje em dia, né? Deve ter algum curso sobre mariposas. Então é assim que a gente não fica estagnado, é assim que a gente
sabe envelhecer. E seguindo aqui do Cícero ainda, os que não obtêm dentro de si os recursos necessários para viver na felicidade acharão execráveis todas as idades da vida. Mas todo aquele que sabe tirar de si próprio o essencial não poderia julgar ruins as necessidades da natureza. E a velhice seguramente faz parte delas. Todos os homens desejam alcançá-la, mas ao ficarem velhos, se lamentam. Todo mundo quer atingir a velhice, porque isso significa que viveu, que está vivendo, né? Só que muita gente, quando chega na velhice, fica lamentando a velhice. Ao invés de dizer, que legal, medalha de ouro, cheguei até aqui, né? É uma coisa muito bonita, experiência de vida, passou por tudo. Se pensar bem, é triste falar, mas se pensar bem, na trajetória toda, quantos não tiveram oportunidade e morreram, e a pessoa está lá com medalha de ouro ainda e está seguindo, né? Não vamos jogar fora essa medalha de ouro. E vamos correr atrás dela, que é muito importante. Imagina a gente chegar nos 60 anos e dizer, tá, agora eu estou velho, agora não faço mais nada, né? Tem mais 60 anos pela frente. O que vai acontecer, né? Bom, então, aqui está a bibliografia que foi consultada,